Cuidado com o complotismo, desconfie desse pensamento pré-fabricado que frequentemente termina em ismo. É como uma lata que é feita para ser rotulada, mas nunca aberta e analisada. O filósofo francês Alexis Hope chamou isso de complotesteira ou complosofismo, ou seja, a arte de chamar alguém com quem você não concorda de complotista. É exatamente a mesma tática que a União Soviética usava para chamar alguém com quem não concordava de burguês. Era simples: se você não concordava com as disposições do plano quinquenal, era um burguês e isso era obviamente a última parada antes do Gulag. Se você não concorda com o governo ou com a indústria farmacêutica, se você não concorda com o complexo militar industrial, então você é um complotista e isso é obviamente a última parada antes do Gulag intelectual, ou seja, o assassinato do caráter. Como aconteceu com Juan Branco recentemente, com uma equipe de marginais indo sujar sua página na Wikipédia de uma forma completamente organizada. A própria Wikipédia revelou através de auditorias do IRS americano que estava em estreita relação com George Soros, uma das pessoas mais controversas do mundo e que a mídia mainstream não gosta muito de denunciar, pois seu livro de endereço está bem preenchido. O complotismo faz-me pensar que na história da humanidade houve termos que eram essencialmente negativos e que se tornaram positivos muito rapidamente. O primeiro grande ismo que vem à mente é o impressionismo. Impressionista era uma ofensa para um pintor que havia sido rejeitado pelos seus pares acadêmicos no final do século XIX e que se reuniu num salão, incluindo o Salão dos Rejeitados com Manet. Pouco a pouco, os impressionistas abraçaram essa ofensa até torná-la a mais gloriosa manifestação de sua arte. Hoje, as estrelas do impressionismo estão entre as mais caras e valorizadas do mundo da arte. O estilo gótico também era uma ofensa, e lamento que na França ele seja chamado de arte gótica, quando na verdade é uma arte francesa. Esse termo foi inventado no Renascimento para criticar sua aparência extravagante e em contraste com a simplicidade grega. Especialmente no final do século XVIII e início do XIX, a arte gótica era considerada a mais feia, e pouco tempo depois, seria considerada a mais bela, com o seu renascimento gótico em todo o século XIX, que deu origem ao Parlamento Britânico, à Ponte da Torre e à Catedral de Notre-Dame de Paris, com Victor Hugo sendo um grande admirador dessa arte gótica. Durante o tempo de Napoleão, durante a sua coroação, ele rodeou a Notre-Dame de Paris com um cenário de papelão e madeira para fazê-la parecer um templo grego, o que, aliás, irritou o Papa, pois transformaram uma catedral em templo pagão. O impressionismo era uma ofensa e tornou-se um elogio, algo infinitamente valioso. O estilo gótico também era uma ofensa e hoje é o nome regular das magníficas construções da Idade Média. Há muitos outros casos como estes. Daft Punk era uma ofensa de um crítico que chamou a sua música de Daft Punk, mas eles gostaram tanto do nome que o mantiveram e se tornaram multimilionários e ganharam vários discos de diamante com esse nome que era uma ofensa, mas que se tornou um elogio quando abraçado por eles. E, finalmente, o Big Bang era um nome desenvolvido para zombar da teoria da sogra, cuja teoria se chamava átomo primitivo, a ideia de que o universo poderia ter partido de um ponto, e esse átomo primitivo era obviamente uma formulação muito nobre da sua ideia. Fred Hoyle, que era completamente contra essa teoria, chamou-a de Big Bang para ridicularizá-la, sem perceber que, ao fazê-lo, a popularizava com um nome simples e fácil de se usar na imprensa. Hoje, essa teoria dominante em cosmologia tem esse nome que era uma gíria insultuosa. E sim, os conspiracionistas estavam tão certos que o termo que foi criado para desacreditá-los está se tornando um termo nobre e isso é o que é realmente interessante. Aliás, devemos lembrar de onde vem esse termo. Certamente, ele não foi criado para desacreditar os defensores de uma teoria alternativa sobre a morte do presidente Kennedy, e quando falo de uma teoria alternativa, refiro-me a uma teoria alternativa à da Comissão Warren, que se sabe estar errada desde o início. É verdade que a palavra conspiracionista não foi criada para essa comissão,
Mas é mentira parar por aí para desacreditar alguém que lhe citaria essa história parcialmente verdadeira. O termo conspiracionista foi popularizado naquela época, ou seja, o FBI e a CIA intervieram para popularizar esse termo como espiritualista para desacreditar os verdadeiros pesquisadores da verdade que queriam saber o cerne do assassinato do presidente Kennedy. Hoje, é tão aberto que até Martin Scorsese fala disso livremente no seu filme de sucesso para a Netflix, D.I.Y., onde temos a personagem Joy Russell Buffalino que lhe diz claramente: ouça, eles são capazes de assassinar um presidente, então é claro que podem assassinar um presidente de sindicato. E hoje sabemos que Kennedy atraiu a ira do complexo militar industrial. Ele era contra a guerra do Vietnã e sua continuação, e o fracasso da Baía dos Porcos, somado ao fato de que ele queria reformar o sistema da Reserva Federal e que era católico, último ponto que fez com que a máfia o odiasse, criando um certo número de inimigos que poderiam ter conspirado contra ele. Nos Estados Unidos, é claro, existe uma lei anticonspiração, portanto, não se deve acreditar que as conspirações cessaram de existir apenas porque houve essa moda de conspiração, como descrito por Alexis Ops, ou seja, quando alguém fala demais. É crime nos Estados Unidos praticar a conspiração e você pode passar décadas na prisão se for condenado por esse crime, então cuidado com as pessoas que querem proibir seu pensamento, que querem confiná-lo. Vivemos em uma civilização de aprisionamento. Tentaram aprisionar seus corpos desde o início de 2020 com confinamentos, como o chamaram, e que, na realidade, eram quarentenas sem qualquer justificativa científica, que destruíram a economia, especialmente a francesa, e justificaram que essa economia fosse endividada em 1 trilhão de euros, enquanto os franceses estão nas ruas por um déficit de pensões que não pode ser superior a 40 bilhões. Bem, esses 1 trilhão foram justificados por confinamentos arbitrários e ditatoriais de toda a população, e depois de aprisionar seus corpos, querem aprisionar suas mentes, e aprisionar suas mentes, é claro, é colocar placas de trânsito, paradas, não vá por esse caminho, seria conspirador, não pense assim, não, vamos colocar um semáforo com verde, laranja ou vermelho. Laranja seria enganador e vermelho seria falso. Mas sabemos o quanto os fact-checkers mentiram repetidamente para sua população, dizendo o oposto da verdade. Poderíamos fazer uma lista interminável dessas mentiras, mas poderíamos parar apenas no fato de que os fact-checkers chamaram de conspirador o fato de que o vírus poderia ter vindo do laboratório do Wuhan, o que é hoje a evidência mais absoluta. Como eles chamaram de conspirador a simples busca pelos famosos passivos judiciais graves da Pfizer e a demonstração absoluta de que a Pfizer não tem absolutamente nenhuma preocupação com a vida humana, tem sangue nas mãos, especialmente na África e é uma empresa que fraudou seus dados e não pode ser confiável. Mas lembre-se, ele era um conspirador em 2003 e já havia uma série de pseudofilósofos de mesa tentando aprisionar sua mente com seus argumentos de autoridade e sua mistura de amor ao dinheiro, dizendo que, é claro, se opor à versão mentirosa de Colin Powell nas Nações Unidas era ser um conspirador, o mesmo quando você considerava que a guerra no Iraque foi justificada pelo petróleo. Meu Deus, no início os americanos queriam chamar de Operação Iraque Libertação, mas eles esqueceram que a sigla seria OIL, então se tornou Operação Iraque Freedom, que era OYF, ficou melhor. E agora, até mesmo os políticos americanos mais conservadores concordam em dizer que sim, a guerra no Iraque foi obviamente justificada pelo petróleo, especialmente pelo fato de que Saddam Hussein estava começando a fazer contratos em euros. Isso era conspiratório, hoje é simplesmente a verdade reconhecida dos fatos. Então, não estou aqui para dar a você um pensamento pré-moldado, não estou aqui para dizer o que é a verdade absoluta e incontestável dos eventos geológicos que sacudiram a Turquia e a Síria, mas estou aqui para dar uma mensagem simples: não deixe ninguém confinar seu pensamento, não deixe ninguém te prender com sinais vermelhos para te fazer se sentir culpado. Não ceda nunca. Sim, existem duas maneiras de aprisionar o pensamento. Você tem a vara, é claro, de dizer pare, isso é conspiratório ao dizer que Colin Powell estava errado nas Nações Unidas, mas não, Colin Powell estava realmente errado, era a verdade.
Mas a outra maneira é ridicularizar, por exemplo, colocando você no campo dos terraplanistas, pessoas que pensam que a Terra é plana, portanto, é óbvio que não há fuso horário e uma série de outras loucuras. Isso também é um meio de desacreditá-lo. Mantenha a moderação aristotélica, o meio termos, porque é lá que se encontra a sabedoria. Portanto, não vou dizer uma verdade revelada sobre a Turquia, vou pedir que você mantenha um meio termos. Começando pela grande questão, já que uma senadora romena acusou claramente e oficialmente os Estados Unidos de terem usado uma arma sísmica contra a Turquia e a Síria, essa acusação aconteceu, não veio de um blogueiro obscuro e bêbado, mas de uma representante do povo de um Estado europeu membro da NATO. Mesmo assim, é possível? Bem, a resposta é claramente sim. É possível em todos os aspectos da possibilidade, ou seja, desde uma barra na intenção de pesquisa e desenvolvimento, a CIA chegou a dar dinheiro para desenvolver uma bomba gay. Sim, isso existiu e foi classificado. A bomba gay era um projeto para fazer uma bomba de feromônio, que seria pulverizada em quartéis para que os homens copulassem entre si. Obviamente, em países árabes um pouco conservadores, isso não seria bem aceito. No entanto, descobriu-se que era impossível porque os feromônios humanos são muito complicados para haver um universal que atrai a todos. Mas esse projeto teve um orçamento de desenvolvimento e foi validado por comissões. Você pensará, como eu certamente, que uma bomba gay não é mais absurda do que uma bomba sísmica cujos benefícios geopolíticos seriam excelentes, já que um dos princípios das operações especiais ou secretas é a negação plausível, a capacidade de dizer que você não tem nada a ver com isso. Obviamente, uma bomba sísmica teria a vantagem de uma negação plausível. Além disso, jornais neozelandeses já haviam publicado dados classificados ou relatórios classificados que diziam que as bombas, por exemplo, eram totalmente possíveis. Além disso, sabe-se que as manipulações climáticas são possíveis. Aliás, durante os desfiles da Vitória na Praça Vermelha, nas maiores horas da União Soviética, oficialmente praticava-se o cloud seeding, ou seja, fazia-se chover as nuvens vizinhas para ter certeza de ter céu azul, e isso havia sido relatado por muitos jornais de divulgação científica. Portanto, é algo totalmente aceito. Além disso, se você pesquisar no Google Patents, encontrará muitas referências ao cloud seeding e à capacidade de fazer chover nuvens antecipadamente, o que poderia ser um ato de guerra em alguns casos, já que você poderia secar áreas inteiras. Então, se há algo que a história nos ensinou é que organizações como a CIA não se importam absolutamente nada com a vida humana e que a possibilidade de matar dezenas de milhares de pessoas é totalmente aceitável para ela. Tomemos, por exemplo, a Operação MK Ultra, para controle da mente com K, e a Operação Midnight Climax, durante a qual a CIA já havia intoxicado pessoas com LSD em território americano, o que é completamente ilegal, e observado sua reação como parte de uma operação mais ampla que buscava simplesmente controlar a mente das pessoas. Como alguns grupos na América do Sul conseguem fazer hoje em dia, empregando derivados de datura para drogar alguém a fim de levá-lo ao seu banqueiro e fazê-lo retirar seu dinheiro. Essas coisas são totalmente possíveis. Quanto ao complotismo, dizer que os americanos explodiram o Nord Stream foi claramente rotulado como conspiracionista por todos os meios de comunicação medíocres da França, mas as pessoas que mantiveram suas mentes livres e não fechadas sabiam muito bem que quem se beneficia do crime, é claro, é a NATO, e eu nem posso culpar os americanos. Se eu estivesse no lugar deles, certamente teria feito exatamente a mesma coisa, mas simplesmente, o povo que tem o direito de ser informado, não deve ouvir os meios de comunicação medíocres mesmo que sejam multimilionários. Digam que é conspiracionista perguntar a quem beneficia a sabotagem do Nord Stream. Hoje Sem Maureres, o jornalista de investigação que revelou o massacre de Milai, uma abominação absoluta, vai nos dizer que, é claro, são os americanos que explodiram o Nord Stream, e não havia dúvida sobre isso, mais uma vez, para qualquer pessoa com um pouco de espírito investigativo afiado. Além disso, lembremos que Ursula von der Leyen disse oficialmente que considerava a reputação dos Estados Unidos impecável e que não havia a menor chance de eles terem feito uma coisa dessas, mas 6 meses depois, Erse, que viu o massacre de Milai, parece ter alguns problemas com a controvérsia sulfurosa Ursula von der Leyen, mas não quero cair no anti-americanismo primário e com prazer farei um vídeo sobre o papel de pilar geopolítico que os Estados Unidos desempenham atualmente nas relações internacionais, mesmo que, infelizmente, eles abusem disso com muita facilidade. De qualquer forma,
Era conspiracionista dizer que os Estados Unidos haviam explodido o Nord Stream. Hoje é simplesmente a explicação mais plausível e provável. Quanto aos terremotos na Turquia, é claro que há uma série de razões para pensar que é um evento geológico natural, e essas razões são abundantes, e eu estaria completamente errado e seria desonesto se eu as escondesse de vocês. É uma zona sísmica. É claro, há um passado sísmico muito importante na zona e o fato de haver réplicas não é algo insignificante, mas, por outro lado, seria completamente falso e mentiroso eliminar imediatamente e sem qualquer outra forma de processo a possibilidade de que fosse fruto de uma bomba vibratória ou de uma técnica para fazer ressoar o solo. Além disso, Nikola Tesla estava profundamente interessado nisso e, desde os anos 20, ele havia conseguido fazer prédios inteiros tremerem com pequenos ressonadores. Afinal, se você encontra a frequência natural de um sistema através de métodos computacionais, pode fazê-lo ressoar cada vez mais e aumentar sua amplitude de oscilação até causar o ponto de ruptura. Se Tesla era capaz, sozinho e sem o apoio do governo, de fazer um prédio inteiro tremer em Nova York no início do século XX, você pode imaginar que uma certa pesquisa, especialmente militar e confidencial, foi realizada sobre o assunto desde então. O que é interessante é que mesmo no mundo civil, a indústria do fracking, portanto, a capacidade de recuperar gás de xisto e petróleo bituminoso fissurando o solo com água infundida com produtos químicos sob alta pressão levou à criação de técnicas para sondar o solo, avaliar e estimar suas frequências próprias e, em particular, métodos para analisar a reflexão e refração das ondas sísmicas. Aliás, essa pesquisa também levou à criação do sistema de Autotune. Autotune é uma marca registrada como Frigidaire ou Kleenex, como queira, e foi inventada por um engenheiro de petróleo que trabalhava para a ExxonMobil, anteriormente Esso e anteriormente Standard Oil dos Rockefeller. Ele estudou a reflexão e refração de ondas sísmicas para a exploração petrolífera. Ao analisar esses sinais, desenvolveu o Autotune. Desde a pesquisa por Tesla da frequência própria de um sistema de engenharia civil para fazer tremer no início do século XX até hoje, a ciência, seja civil ou militar, fez progressos consideráveis. A Turquia sempre foi um aliado leal e fiel da NATO, mas nos últimos 10 anos, em particular com o golpe de Estado contra Erdogan, que sabemos ter sido orquestrado pela CIA e que sabemos que Putin com quem Erdogan não estava em boas relações, apesar de ter abatido um caça russo, e que Putin o salvou em Gana, bem, podemos realmente fazer algumas perguntas. Mas lembre-se do princípio de operações secretas e especiais, é sempre a sacrossanta negação plausível e cabe a você tirar suas próprias conclusões. Espero que as pessoas que seguem meu canal sejam divididas e não pensem todas da mesma maneira. Algumas nos comentários vão dizer que acham que o terremoto na Turquia foi um evento natural, enquanto outras vão dizer que é uma chance bastante grande de que armas secretas tenham sido implantadas, já que essas armas secretas foram consideradas e até mesmo testadas em alguns casos por civis como Nikola Tesla. Em conclusão, nunca deixe sua mente ser presa por meses. Foi dito que o caso do laptop de Hunter Biden era uma teoria da conspiração russa, mas acabou sendo completamente verdadeiro e pior do que isso, durante os mesmos meses nos disseram que qualquer hipótese de que o Twitter conspirou para impedir que esse assunto saísse era também uma teoria da conspiração. No entanto, Elon Musk revelou com os arquivos do Twitter que o FBI conspirou com a elite do Twitter na época para impedir que esse assunto saísse e interferisse nas eleições americanas, o que é uma grave violação da democracia. As armas de destruição em massa no Iraque, que todos os filósofos da época diziam ser uma evidência absoluta, desde as armas do discurso de Colin Powell até a história do Nord Stream, passando pelo caso do laptop de Biden, e repetidamente disseram às pessoas que eram conspiratórias quando estavam apenas praticando o jornalismo de investigação. Sejam jornalistas cidadãos, não pensem todos da mesma maneira, e lembrem-se desta excelente frase do General Patton: quando todos pensam da mesma forma, é porque há alguns que não pensam em nada.